Olá, sejam novamente muito bem-vindos. Você já deve ter assistido o vídeo anterior a esse, que é o vídeo sobre a coerência pedagógica. Se você não assistiu a esse vídeo, ele é super recomendado. Eu não aconselho você a se preparar para a prova de avaliação de matemática do Enem sem antes ter visto esse vídeo. Esse vídeo é importantíssimo. Você precisa vê-lo, revê-lo, para começar a entender o que é a prova de matemática do Enem por dentro. Porque veja, não adianta você simplesmente entender de conteúdos matemáticos. Você ter na sua memória o maior número de conceitos matemáticos. E mais ainda, você saber aplicá-los. Com tudo isso, se você não entender o que é ser, ou o que é ter coerência pedagógica no Enem, principalmente na prova de avaliação, na avaliação do Enem em matemática, você pode simplesmente ter um resultado muito frustrante, um resultado muito diferente daquele que realmente condiz com você. Por quê? Porque escolheu mal suas estratégias, porque não se atentou ao processo como ele realmente se realiza. Então vamos fazer isso na prática. No vídeo anterior eu expliquei detalhadamente o que era essa coerência pedagógica. Outros vídeos também existem no canal do YouTube, nos canais do YouTube e em diversas outras plataformas digitais explicando o que é essa coerência pedagógica. Então não se estuda para o Enem sem antes entender essa proposta, a proposta da coerência pedagógica. Agora, vamos entender um pouquinho mais essa proposta da coerência pedagógica, mergulhando de maneira prática nas questões do Enem. Lá na coerência pedagógica foi explicado que é necessário que você faça primeiro, para apresentar uma coerência pedagógica, primeiro passo é você resolver todas as questões de nível fácil. Aí eu já começo te explicando o que é essa coerência, revisando com você esse fator. Principalmente você que já viu o vídeo. Vamos revisar? Porque eu tenho, ou você tem, nós temos inscritos no Enem que resolver todas as questões fáceis. É o que se espera de você. Se espera que ao terminar o ensino médio, todas as questões de nível fácil, que são questões que envolvem conteúdos e conceitos vistos apenas no ensino fundamental, que você já os domine. Isso é esperado de você. Por isso que as questões de nível fácil, você tem que fazê-las. Fazê-las e procurar acertá-las, para que sua nota seja a maior possível. Fechou? Na sequência, as questões de nível médio. E somente se der tempo, as questões de nível difícil. Porque você também tem que saber fazer uma coisa muito importante, a gestão de seu tempo. Se você não fizer uma boa gestão do tempo, você fica muito tempo na prova de matemática e não consegue bons resultados na prova que é paralela a ela no mesmo dia, que é a das ciências da natureza e suas tecnologias. Ok? Chega de bate-papo, já entendemos mais ou menos, já revisamos mais ou menos o que é essa coerência pedagógica. Se ficou a dúvida, volta, assiste ao vídeo sobre coerência pedagógica, estude um pouco mais o assunto e venha praticar comigo essa coerência pedagógica nessa sequência de vídeos que você começa a ver a partir desse. Esse é o primeiro vídeo que envolve as questões de nível fácil. Só o primeiro vídeo. Ele consta de 7 questões. Haverá um segundo vídeo com mais 7 questões de nível fácil, ou seja, 7 do primeiro vídeo com 7 do segundo vídeo, só aí você já terá contato com 14 questões, quase um terço da prova. Apenas um terço da prova pode lhe dar uma nota muito, mas muito boa. Falamos isso no vídeo anterior sobre coerência pedagógica, que com 13 pontos, com 13 acertos, necessariamente 13 acertos, no mínimo de 13 acertos, você pode ter nota acima de 600 pontos. Pense bem nisso e qualquer coisa, volte ao vídeo. Vamos lá? Então, nós vamos agora começar a resolver o caderno número 5, o caderno amarelo, tá? Caderno de número 5, caderno amarelo do segundo dia da avaliação do Enem, as questões de matemática. Vamos começar
por questões fáceis. Lembra, esse primeiro vídeo são as 7 questões mais fáceis que a prova apresentou. Vamos a uma delas? Olha só para você ver, já te dando uma primeira dica. Olha o tamanho do texto que temos aqui, já no canto esquerdo para ser lido. E se você prestar bastante atenção, aqui já tem o que é essencial para você resolver a questão. Tudo bem, eu vou ler a questão na íntegra, mas desde o começo fica a dica. Quando a questão tem um desenho, uma ilustração, uma tabela, um gráfico, marcadores, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. São dicas que já estou te dando preciosas, hein? Excelente estratégia. Já resume o seu tempo, você não precisa ler. Mas vamos lá, eu estou dizendo que basta observar essa imagem e prestar atenção no comando. Fechou? Então vamos lá. Mas vamos ler a questão na íntegra para você se convencer depois que não era realmente necessária a leitura dela. Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números. É o que estamos vendo na imagem. Para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos. Olha, esse é o visor e aqui estão 6 compartimentos. Beleza. E na lateral, uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os compartimentos parem de girar. A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. Já era possível parar por aqui. Mas vamos mais um pouquinho. Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. Exatamente a cena da imagem. A configuração da máquina naquele instante está apresentada na imagem. Repara que sempre vai terminar com essa frase, ou uma frase semelhante a essa, dizendo que se você fixar na imagem, é o suficiente para entender o contexto ou como tudo aconteceu. Repara que o tema é números racionais, ok? Números racionais são aqueles que podem ser representados por meio de frações. Ok? Por meio de frações. Então, vamos nos atentar principalmente àquilo que tem a ver com frações. E olha só, a regra está aqui, ó. É para encontrar 3 quantidades que sejam o quê? Iguais. Aqui tem uma fração, já ainda, né? Junto com o número inteiro. Aqui é uma fração lá no expoente. Fração no expoente tem a ver com potenciação, não é o caso nesse primeiro momento. Aqui é um número inteiro e um número fracionário juntos, o que é chamado de número misto, parte inteira e parte fracionária. 2 frações, um número decimal que também é racional, tá? E outro número fracionário. Na verdade, os números racionais, conforme o texto exige, estão exatamente aqui, os que têm a ver com a representação em forma de fração. Beleza. Agora observe o seguinte, é para eu encontrar 3 quantidades iguais. Com um olhar bem tranquilo, a gente já percebe que dessas 3 quantidades iguais, 2 já estão saltando aos nossos olhos. Porque aqui é lido 4 inteiros e 1 meio. 4 inteiros e 1 meio é 4,5. Porque meio é 0,5. Tá vendo? Você precisa ir para o Enem sabendo as frações que são tradicionais. Não vá para o Enem sem saber o que significa a fração meio. A fração meio é o número decimal 0,5. Então, esse 4,5 é a mesma coisa que esse 4,5. Aqui os dois são 4. Um tem meio escrito na forma de fração, outro meio na forma decimal. Então, eu já tenho parte da resposta. Os itens 2 e 4, ou seja, os compartimentos 2 e 5, perdão, 2 e 5, já são iguais. Se eu olhar aqui para as alternativas, quando se trata de questões fáceis, prestem bem atenção nessas dicas, você já elimina algumas alternativas. Veja quais as que a gente elimina.
automaticamente já eliminamos 3. Por quê? Corretos estão os itens 2 e 5. 2 e 5. Então, automaticamente, as alternativas A, D e E já estão fora. Sobraram apenas as alternativas B e C, e o que difere uma da outra são exatamente esses dois itens, o item 3 e o item 4. E agora, veja bem, se eu souber a solução de um deles, eu já sei a resposta da questão. Então, vamos avaliar a fração 10/45. 10/45, o numerador é menor que o denominador. Olha só, teoria básica de fração. Se o numerador é menor que o denominador, esse resultado é menor que 1. E eu preciso de um resultado maior que 4. Então, o item 3 não é. Automaticamente já sei que a alternativa correta tem que ser a letra B. Mas vamos um pouquinho mais além. Por que é a letra B? Vamos testar o item 4 agora. Não precisava, tá vendo? Não precisava. Mas vamos fazer só para lhe dar um pouquinho mais de segurança e mais conteúdo. 18/4 é uma fração que não está simplificada, não está na sua forma redutível. Você precisa colocar a fração na forma irredutível, ou seja, de uma maneira que não seja mais possível simplificar, a não ser transformar em número decimal. Então, 18/4 não está na forma irredutível. Faremos a simplificação. Metade de cada um desses valores é 9/2. Metade de 18 é 9, metade de 4 é 2. Viu? Tudo conceitos básicos, tabuada básica. E metade de 9 o que é? 4,5. Então, o termo 18/4 ou a fração 18/4 representa exatamente o número 4,5 também. Então, esses são os 3 itens que estão iguais. O do componente 2, do componente 4 e do componente 5. Alternativa correta, letra B. Não sei se vocês perceberam, a questão é muito, mas muito tranquila mesmo. Né? Praticamente não se tem cálculos e é só interpretação. Agora veja que eu acabei de comentar com vocês que você precisa saber o significado das principais frações. Olha novamente a fração meio. Novamente um texto, novamente uma imagem. Fica para você a dica. Vá direto para a imagem. Mas não, vamos ler o texto só para você se convencer de que o que está escrito nesse texto já está aqui desenhado. Vamos lá? Atualmente há telefones celulares. Aqui eles. Exemplos, né? Com telas de diversos tamanhos e em formatos retangulares. É exatamente o que eu estou vendo. 2 celulares com telas de tamanhos diferentes e no formato retangular. O texto não era necessário. Alguns deles apresentam telas medindo 3,5 polegada com determinadas especificações técnicas. Além disso, além disso, em muitos modelos, com a inclusão de novas funções no celular, suas telas ficaram maiores, sendo muito comum encontrarmos atualmente telas medindo 4/2 e 5/6 de polegadas. Conforme a figura, o que foi que eu disse? Terminamos exatamente conforme a figura. Se a expressão é conforme a figura, a expressão final deste texto, significa que todo este texto está em conformidade com essa imagem. Então, se eu me dirigisse à imagem, já seria suficiente. Perfeito? Teríamos economizado bastante tempo. Perfeito? Vamos lá. Quem é ou o que é na forma decimal, novamente, o conceito de números racionais cai muito na prova do Enem, 3,5 polegada. É o número 3,5. Beleza? O que é o número 4/5? Seria 4/8. Agora, de onde veio esse 8/10? Repara que eu só preciso transformar em número decimal os 5/6. 5 é menor que 6, então é uma resposta menor que 1. Então, vai ser escrita na parte decimal.
Aí, para andar bem rápido, olha outra dica aqui muito rápida sobre números decimais e números fracionários, o conjunto dos números racionais, ok? O numerador é menor que o denominador, então automaticamente a escrita será à direita da vírgula, perfeito? Agora vejamos o seguinte, 5 é menor que 6, beleza, o resultado é à direita da vírgula. Se eu acrescentar um zero nesse 5, ele se transforma em 50. Aí eu tenho que me perguntar quantas vezes o 6 cabe dentro de 50. Ele cabe 8 vezes. Não exatas, né? Porque 8 vezes 6 dá 48. Mas 48 é o que mais me aproxima de 50, porque 9 vezes 6 é 54. Passa. Então, quem mais se aproxima de 50 na multiplicação por 6 é o número 8. Então, 4,8. Viu só? Isso a gente aprende no ensino fundamental. Agora vamos ver o que o exercício nos manda fazer. Ele nos manda fazer o seguinte, a diferença de tamanho em valor absoluto, exatamente o que nós temos aqui, valores absolutos, entre as medidas em polegadas, não é para fazer conversão, é para deixar em polegadas, das telas do celular 2 e do celular 1. Diferença é uma subtração. É para subtrair o tamanho da tela 2 pelo tamanho da tela 1. Então, é simplesmente fazer a subtração. 48 menos 35 décimos. E olha o tanto que nos favorece, terceira dica e estratégia para trabalhar com números decimais. É só falar 48 décimos, porque tem uma casa depois da vírgula. E 35 décimos, pelo mesmo motivo. 48 menos 35 dá 13 décimos. A alternativa que tem 13 é a alternativa letra D. E como é 13 décimos, tem que ser escrito com uma casa decimal. Viu? Que questão também muito simples. E olha só com a teoria de números racionais foi cobrada aqui duas questões muito fáceis, apenas com a aplicação do conceito de números racionais e das frações básicas, ok? Mais avante um pouquinho, terceira questão envolvendo números racionais. E não sei se você percebeu que nessas três questões que eu coloquei aqui em sequência para você, mas ela não é sequência na prova, não estão em sequência na prova, tem uma graduação de dificuldade. Da primeira para a segunda, para essa terceira, está sendo acrescentado sempre um pouquinho mais de conhecimento. Neste caso agora, olha só o que nos é testado. Nós temos um número na forma de porcentagem. Beleza? E aí eu quero simplesmente no comando, nós queremos aqui no comando, que esse número que está agora em forma de porcentagem seja representado na forma o quê? Decimal. Teoria de números racionais. Então vamos lá. O número racional 135,25%, o que significa o porcento? A divisão por 100. Então, eu tenho 135,25 dividido por 100. Mas, veja bem, preste atenção só no 135. Dica, preste atenção só no 135. Se eu dividir 135 por 100, o 100 cabe dentro do 135 apenas uma vez, o que daria a resposta 1,35. Mas como já tem, depois do 35,25, 1,3525, que é exatamente o que está na resposta da letra D. Veja, três questões envolvendo o mesmo conteúdo, pequena diferença de grau de dificuldade, teoria de números racionais. Já vale aí a dica e já anota. Teoria ou conceito de números racionais. Cai e cai demais dentro do Enem. Já foram três questões. Agora vamos ir um pouquinho mais além para outra área, geometria espacial. Vejamos. Para obter um sólido de revolução, lembra que bastava eu olhar ou ler a imagem. Por que eu já percebo um trapézio, eu já percebo que aqui é uma vareta, eu já percebo que é para girar, a própria imagem é autoilustrativa.
Mas não custa nada, vamos ler só para você ter a certeza de que é isso que é para ser feito, que é essa interpretação que você tem que dar. Para obter um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? É uma rotação de 360 graus, em torno de um eixo fixo. Beleza, já entendi. Essa figura tem que girar em torno desse eixo fixo 360 graus. Um giro de 360 graus. Preste atenção nisso. Uma professora realizou as seguintes etapas, quer dizer, para essa rotação acontecer, ela realizou as seguintes etapas. Isso são marcadores, viu? Toda vez que uma questão tiver marcadores, basta ler os marcadores e confirmar com a imagem, tá? Recortou trapézio retângulo com dois ângulos de 90 graus, PQRS de um material rígido. Beleza, recortou. Afixou o lado PS numa vareta. Quer dizer, está te contando uma história de como foi feita essa situação. E uma vareta fixa retilínea, que vai ser o eixo de rotação. Mas espera aí, se ele vai ser, a vareta vai ser o eixo de rotação, o que é para fazer em torno desse eixo? Girar. Girar quanto? 360 graus. É exatamente o que vem logo depois. Girou o trapézio, que é essa imagem, 360 graus em torno dessa vareta. E aí sim obteve o sólido de revolução. Bom, o que nesse momento deveria aparecer na sua imagem? A imagem na sua cabeça. O ponto Q gira em torno da vareta 360 graus. Então ele desenha um círculo paralelo ao plano. O ponto R também vai junto, gira junto com o ponto Q. Ou seja, o segmento QR gira em torno da vareta 360 graus. Então eu tenho aqui uma figura com dois círculos. As duas bases da figura são círculos. Então essa figura só pode ser ou um cone, ou um cilindro, ou um tronco de cone. Pirâmide não tem como ser, porque pirâmide tem que ter base poligonal. Viu? Pequenos conceitos, o básico de cada área é suficiente para ter excelente nota no Enem. As bases são circulares, então pirâmide e tronco de pirâmide já estão fora. Beleza, agora lembra que eu falei para você que o ponto Q e o ponto R giraram juntos, formando um segmento QR. Esse segmento QR girou junto com os pontos Q e R. Então, na verdade, foi essa figura que se formou. Nesse momento, você deve estar pensando, parece-me que eu conheço essa figura. Sim, você conhece essa figura. Essa figura, de maneira inteiriça, ela se chama o quê? Parece aquele chapeuzinho de palhaço, né? Das festinhas de aniversário. Parece aqueles que são colocados, principalmente pelos policiais nas rodovias, né? Para direcionar os carros que precisam ser parados em blitz, certo? Então, são os cones. Beleza. Se você lembrou que esse desenho é um desenho de um cone, esse cone foi partido. E quando um cone é partido por uma base paralela, tá? Por uma base paralela, por um plano paralelo à sua base, melhor dizendo, e foi o que aconteceu aqui porque ele é retângulo, as duas bases são paralelas entre si, ele foi cortado por um plano paralelo à base. E aí dá origem a duas figuras, que é um outro cone, um cone menor, e o de baixo é o que sobrou do cone original. Mas como ele é a base que sobrou do cone original, essa base que sobrou do cone original, como por exemplo uma árvore, né? A árvore está completa, você foi lá e cortou. Parte de cima dela foi retirada, então você retirou os galhos e a copa. O que sobrou? O tronco. Aqui acontece a mesma coisa. Tínhamos um cone, um plano paralelo à base, cortou esse cone. Então, o que ele deu origem? A dois objetos. Um outro cone e um tronco de cone. Alternativa correta, letra D. Repara que esse é o tipo de questão que, se você já tivesse todas essas informações que eu estou te passando, assim, de maneira bem básica e bem ali bem próximo à superfície de sua memória, né? Tácita. Nossa,
teria batido o olhar na questão e já falado, é um tronco de cone. Beleza? Vamos mais. Vocês estão vendo que tem a imagem. Vocês estão vendo que tem marcadores. Se tem imagem e marcadores, basta ler os marcadores e a imagem. Mas eu quero te convencer disso. E, na tentativa de convencer-lhe disso, eu vou terraçar um pouquinho. Eu vou ler sempre e depois eu vou dizer, tá vendo? Não precisava ter lido. Mas vamos lá. O gráfico apresenta o valor total de exportações. Está escrito aqui no título. E o valor total de importações. Exatamente o que está no título. Ao longo de um período em bilhões de dólares. Em bilhões de dólares. Período, aqui, tempo. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total das exportações menos o valor das importações. Opa, peraí, aqui tem uma regra. Se aqui tem uma regra, vamos prestar atenção nisso. Vamos marcar isso aqui, ó. Não posso esquecer o saldo da balança comercial, de que maneira que ele é calculado. Vamos pegar aqui a parte principal. Exportações menos importações. Fechou? Vamos ficar com isso. E desculpe aí, né, a falta de habilidade com a marcação de texto. Essa regra é importante. Agora vamos aqui para os marcadores. Considere, então vou considerar. O que é S1? É o saldo em junho de 2009, S2 em janeiro de 2010 e S3, o saldo em junho de 2010. Então vamos lá. S1, S2, S3. Beleza? Como que esse saldo é calculado? Vamos retomar aqui, por favor. O saldo é calculado de que maneira? Exportação menos importação. Exportação, traço mais forte, mais escuro. Importação, traço cinza, mais claro. As exportações aqui e as importações têm uma distância muito grande entre elas. Então, eu posso dizer que aqui a diferença entre exportação e importação está bem grandinha, né? Mais de 4 bilhões. Aí, quando eu vou para o saldo 2, olha só que interessante. É grande e é positiva, né? Porque, olha só, exportação é mais que importação. Então, é um saldo positivo de mais de 4 bilhões. Bom, e o saldo 2, o que ele é? É um saldo negativo. Por quê? Eu tenho que fazer a diferença entre exportação menos importação. Como a exportação está embaixo, eu tenho que olhar de baixo para cima, vou ter que mudar o sentido. Então, é um saldo negativo. Mas bem pequenininho, né, gente? Não chega a ser 1 bilhão. E aí, eu tenho um outro saldo, que é o saldo S3, que aconteceu em junho de 2010, cuja diferença entre exportação mais escuro e importação mais claro é, de novo, saldo positivo, só que dessa vez de aproximadamente 2 bilhões. E não precisa nem fazer conta, só olhar aqui, né? Aproximadamente 2 bilhões, a diferença entre 15 e 17. Aqui, aproximadamente 4 bilhões, diferença entre 10 e 14. Agora vamos lá. É para eu fazer uma ordenação dos saldos S1, S2 e S3. De que maneira? Esse é o comando é a ordem que me é dada. A ordenação dos saldos S1, S2, S3, do maior para o menor. Gente, quem é o maior de todos os saldos? Este, o S1. Nossa, e olha, e quando eu olho aqui nas alternativas, só tem a letra A dessa forma. Mas tudo bem, só para eu me convencer, o saldo S3 é o segundo maior, né, porque ele ainda é positivo, e o saldo S2 é o menor de todos eles, porque ele é um saldo quê? Negativo. Dúvida sobre essa questão? Nem tem como, né? E a próxima? Marcadores. Marcadores. Vamos ler marcadores. E depois vamos entender que é para a gente transformar
o texto nessa expressão, ou melhor, numa expressão o que? Algébrica, olha só, com uso de variáveis. Aí eu tenho que entender, já olhando nas alternativas, quais dessas letras são variáveis e quais não podem ser variáveis. Vamos lá? Varia em função de. Repara que eu já vou agora, né, já estou te convencendo que isso aqui não é necessário, então não vou ler. Varia em função de. Primeiro marcador, tarifa base F. A tarifa base F é para ser um valor fixo. Se ela é para ser um valor fixo em real, não sofre alteração. E aqui mais embaixo está dizendo que R$ será o valor fixo. Quais alternativas têm R$ de maneira fixa, ou seja, não variável, sem letra, R$ sozinho, sem variável, sem variação? Somente as alternativas B e C. Só elas, né? Beleza? Então essas duas são as únicas duas alternativas. Perfeito? Continuemos. Lembra que o F tem que ser um valor fixo e eu já sei que ele tem que ser de quanto? De R$ Mais um pouquinho. Quem é o T? T vai ser variável por quê? Porque é o tempo em minuto da duração da viagem. Ou seja, a viagem varia em função do tempo, mas não varia em relação a F, porque F é uma tarifa básica e é fixa. Então, F não é variável. T e D são. Então, o preço a ser cobrado, o valor a ser cobrado, depende do tempo de duração da viagem e depende da distância que é percorrida. Então, F é fixo, T é variável, D é variável. E T varia como? De acordo com o tempo. D varia como? De acordo com a distância. Bom, o tempo em minuto vai valer 0,26 cada minuto. Então, teremos a multiplicação de 0,26 por T, porque cada minuto, cada tempo, vale 26 centavos. E cada quilômetro rodado vale 1,40. Cada quilômetro rodado. Toda vez que eu usar essa expressão, cada um deles, toda vez que for essa ideia, haverá um processo de multiplicação. Então, cada minuto vale 0,26, porque é por minuto que se paga 26 centavos. E é por quilômetro rodado que se cobra 1,40. Então, para cada quilômetro rodado. Essa é a expressão do valor a ser pago nessa corrida por esse aplicativo. Alternativa correta, letra B. E vamos para a nossa última questão desse bloco. Pessoal, rapidinho, né? 7 questões muito fáceis do Enem 2024, caderno 5, cor amarela. Então vamos lá. Questão 66. Você já deve ter percebido pelo número das questões, conforme foi dito lá no vídeo da coerência pedagógica, que estão totalmente aleatórias, embaralhadas lá na prova. Não há uma sequência linear da resolução delas, nem do grau de dificuldade. Repara que aquilo que foi dito lá no vídeo da coerência pedagógica, quando a prova termina, todas as questões têm que novamente ser colocadas em ordem crescente de dificuldade. Elas são apresentadas para vocês de maneira embaralhada. Tá? Questão de número 166. Precisa ler todo o texto? Não é necessário. Quando não tem marcador, quando não tem figura, mas tem tabela, eu preciso do comando e da informação logo abaixo da tabela. Por que eu não preciso ler antes? Porque já está dizendo assim, o quadro apresenta. Ponto. O quadro apresenta. O quadro já está de conformidade com o que eu preciso. Fechou? Então vamos para o quadro, que é uma tabela. Perfeito? Agora vamos para o comando. O artesão efetuará a compra em qual loja? 1 ou 2? Bom, para saber em qual loja ele vai comprar, eu tenho que ir lendo, gente, de trás para frente. Ou seja, do comando de volta. É como vocês diriam, ler de ré. Exatamente. Do comando para trás. Qual loja o artesão vai escolher? Leia aqui no finalzinho. Ó.
ele efetuará a compra na loja que oferecer o menor valor total. Nossa, compensa até grifar isso aqui, ó. Ele vai comprar naquela que oferecer o menor valor total. Só um minutinho. Ó, o menor valor o quê? Total. É isso que eu estou procurando. Qual delas vai me dar esse menor valor total? Mas para isso, veja bem como que ele vai fazer sua compra. Ele confeccionará enfeites formados por 2 unidades do componente X e 1 unidade do componente Y. Ou seja, os componentes X vão ser 2 unidades e o componente Y somente 1 unidade. Então, para fazer a compra, terá que levar 2 vezes o elemento X, 1 vez o elemento Y. No total, o que ele vai pagar na loja 1? 2 vezes o elemento X, que vale 3, dá 6, mais 1, só uma unidade do elemento Y, 7. Fechou? Vamos lá. Na loja 2, ele vai comprar 2 vezes o elemento X, 2 vezes 2, ou 2 elementos X, 4. Mais R$4 do elemento Y, que ele vai comprar só 1. 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Veja, gente, essa é uma das primeiras questões que a gente começa a fazer cálculo em forma de expressão numérica. Mas expressão numérica básica, no máximo 2 operações, muito simples de serem feitas. E aí nós chegamos exatamente ao resultado dessa questão. Qual é o gabarito dessa questão? A letra A é a loja 1 que oferece o menor valor total. Se você ler qualquer uma das outras alternativas que são chamadas aqui de distratores, você vai perceber que todas elas têm uma falha. Por exemplo, dizer que a loja 1 o valor total é R$4, falso, porque são 2 componentes X. Dizer que na loja 2 o valor é R$6, errado, porque são 2 componentes do elemento X. Mostra que a pessoa não leu que são 2 unidades. Não leu direito, não prestou atenção direito no texto, por isso são chamados de distratores. A pessoa, se ela vai das alternativas para a tabela, ela corre o risco de errar. Porque se ela não leu aqui que são 2, ela ia pensar 3 mais 1, 4, 2 mais 4, 6, só que aí teria um problema, teria 2 alternativas corretas, isso não pode acontecer. É a loja 1 porque anuncia o componente com o menor preço. Mas espera aí, quando eu falo o componente, qual deles? Se tivesse dito um componente com menor preço, mas mesmo assim está errado. Por que está errado? Aqui o menor preço é Y, aqui o menor preço é quem? É X. Mas isso não quer dizer nada, porque depende da quantidade de cada um que eu vou comprar. Na vida real é assim. E aí, nós, sem querer, esbarramos em mais uma fala, né? Quanto mais eu entendo a nossa vida real, quanto mais eu sei fazer leitura de mundo, mais facilita para mim resolver questões do Enem. Vai mais essa dica e encerramos por aqui esse primeiro vídeo, tá? O primeiro vídeo das 7 questões mais fáceis do Enem de 2024. O caderno que foi corrigido aqui é o caderno número 5, o caderno amarelo. Até o próximo vídeo, onde nós iremos corrigir mais 7 questões de níveis fáceis e depois passaremos para as questões de nível médio e finalizando as questões de nível difícil. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá.